Nesse projeto, a gente vai criar um botãozinho, então, para mudar o tema. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, antes de começar a criar o projeto, a gente tem que pensar ali nos passos para criar esse projeto. Quais são os passos aqui? Primeiro de tudo, a gente tem que criar uma página, né? Então, tem que ter uma paginazinha aqui para a gente ver alguma coisa. Depois de criar essa página, a gente vai adicionar um botão. Beleza. Depois de adicionar esse botão, o que que a gente vai fazer? Não sei, não vamos pensar nisso agora. Sempre já ensinando para vocês aí, vamos pensar aqui nos primeiros passos, beleza? E aí, as ideias que a gente for tendo aqui a mais, vão surgir ideias. A gente vai jogando numa listinha aqui do lado. Já vou ensinando algumas práticas aqui de projeto para vocês sobre backlog, o sprint backlog, né? Oh, meu Deus do céu, vou botar aqui, chamar aqui de SB, e aqui tem o Product Backlog, são as ideias que a gente está tendo aqui, beleza? Então, qual que é o nosso sprint do momento? Qual que é o nosso, o que que a gente quer fazer? A gente quer poder abrir a página, e aí a gente vai ver um botão na página, e aí a gente vai clicar nesse botão, e aí vai mudar o tema, entendeu? Aí quando a gente clicar de novo, quando a gente clicar no botão de novo, vai mudar o tema de novo. Esse é o sprint, a gente quer fazer isso acontecer. Ideias posteriores aí que vão surgindo, a gente joga para cá para fazer na próxima versão, tá? Isso aqui que eu estou passando para vocês é ouro, porque acontece muito aí em desenvolvimento de projeto, você travar numa parte, porque você vai melhorando e melhorando e criando um monte de coisa que não estava planejado antes, e o principal do projeto você não termina. Então vamos lá, já passando essa boa prática para você. Então, o foco agora vai ser a gente pensar no primeiro passo, que é criar a página. Então, vou abrir aqui o Windsurf. Aí, agora a gente pode criar um arquivozinho aqui para criar a página. Como é que a gente cria a página? É só criar aqui o index.html. Beleza, fechar esse trem aqui. Ótimo, tem meu index aqui. E aí, para criar a página, só aperta aqui exclamação, ele vai criar um boilerplate do HTML. E vou chamar aqui de projeto 1. Beleza, salvei aqui. Agora eu vou go live aqui para a gente poder ver. Ótimo aí, ó, tá rodando aqui. Posso fechar esse trem aqui. E beleza, para ver se a página tá funcionando direitinho, eu vou alterar aqui, ó, projeto 1, botão, botão para mudar tema. Clicar em Ctrl S, tem que mudar o título aqui. Cliquei, pronto, tá funcionando certinho. Ótimo, é isso. Então, o nosso primeiro passo aqui tá feito. Segundo passo, então, vai ser adicionar um botão. Então, vou vir aqui, peraí, chegar aqui e adicionar o botão. Como é que eu faço isso? Lembra, a aula aqui, o curso, né, é de JavaScript. Então, a gente vai usar a IAO para ajudar a gente a fazer essas partes que não é o foco. Então, eu vou colocar um comentário aqui. Eu vou ter um botão. E nesse botão vai ter o texto aqui, mudar tema. Só isso. E aí, vai acontecer alguma coisa? Não, isso aqui é um comentáriozinho que eu estou fazendo aqui, ó. E aí, o próprio autocomplete aqui já vai me dar sugestão, ó. Vou dar tab aqui para aceitar. E o que que ele vai fazer? Ele está me dando outras sugestões aqui, vou clicar em ESC para não aceitar. Ele está falando para colocar um ID aqui, chamado botão tema. Ótimo, vou aceitar isso aqui que ele já vai é, adiantar um passo aqui para a gente. Vou clicar em salvar. Beleza, adicionou o botão aqui para a gente. Aí o que acontece? A gente vai voltar aqui no Sprint Backlog e você vê que beleza, a gente terminou aqui. Acabou? Não, a gente tem o nosso sprintzinho agora. Vamos organizar melhor aqui, ó. Sprint Backlog. Beleza. Primeiro era criar a página. Show. Depois era adicionar o botão. Também fizemos isso. Agora a gente vai pensar aqui nos próximos passos. Quais são os próximos passos aqui? Eu tenho que escutar esse botão, né? Então, quando eu clicar, o seguinte, a ideia, ó, vamos lembrar do sprint. Qual que é o sprint? É abrir a página, ver um botão, e aí quando eu clicar nesse botão, eu mudar o tema. Então, quando eu tenho que saber que eu cliquei no botão. Então, próximo passo é esse. Saber que eu cliquei no botão. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos pensar nisso aqui agora. Vamos lá, vamos voltar aqui. Tá vendo que ele adicionou aqui um ID, botão tema? É isso aqui que a gente vai usar para poder escutar o botão. Porque imagina que a página tem ali vários botões, ó. Vou criar vários botões aqui. Beleza, então tem vários outros botões aqui, ó. Tem esse aqui que é o que eu quero escutar e tem esses outros aqui inúteis por enquanto. Eu não quero que eles façam nada por enquanto. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que eu cliquei nesse botão? Não nesse, não nesse, não nesse, não nesse. A gente vai usar um atributo chamado
botão tema. Porque se eu criar um scriptzinho, se eu criasse ali um código aqui, e dentro desse código eu vou falar assim, ó, quando botão for clicado, botão clicado, aí, beleza, imagina que você está numa página que tem trocentos botões. Como que você vai identificar qual botão que você está querendo escutar? É através desse atributo aqui, que é o ID. O ID, então, são nomes únicos que você vai dar ali para aquele elemento. Cada elementozinho tem um ID único, beleza? Então, vou fechar isso aqui, vou apagar esse string aqui, era só para explicar. Agora, sabendo disso, então, ele está sugerindo aqui para a gente colocar essa tag script, ó, que é para importar um arquivo script.js, só que a gente não tem esse arquivo ainda. Vamos criar ele aqui. Vou chamar aqui, ó, de script.js. Beleza. E aqui nesse programa, nesse arquivozinho aqui, que já está sendo importado no HTML, a gente vai criar o código para escutar esse botão. Então, primeiro de tudo, vamos saber se esse código está sendo executado. Vamos colocar aqui um console log, ó. Está. Vou botar aqui, ó, script está sendo executado. Beleza, se eu clicar em salvar, eu vou ter que... recarregou a página. Se eu apertar F12, eu tenho que ver aqui. Lá, script está sendo executado no console. Ótimo, então está funcionando. Então agora o próximo passo, então, lembra, é escutar o clique do botão. Então eu vou colocar um comentáriozinho aqui, ó. A gente vai ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que escutar o clique do botão de ID que a gente colocou aqui, botão tema. Então o ID dele é botão tema. Ele já entendeu aqui. Então se eu espero aqui embaixo, aqui ele já vai dar a sugestão para a gente. Ó. O que ele está fazendo aqui? Ele primeiro vai pegar, selecionar esse botão. Tá vendo? Como é que funciona para selecionar esse botão? A gente tem que salvar numa variável. No caso, é recomendado salvar numa constante, porque salvar coisas que não mudam em constantes. E aí a gente vai pegar um elemento da página pelo ID. É como se a gente pegasse o JavaScript, jogasse ele aqui e botasse um carinha andando por aqui falando assim, ó, procura aí para mim a tag que tem escrito ID, aí o carinha encontrou essa tag aqui e traz para mim. Aí ele trouxe para cá. E aí, vamos guardar essa referência, onde é que está essa tagzinha, aqui nessa variável aqui, ó, botão tema. Beleza, então sempre que eu chamar agora botão tema, eu vou estar fazendo referência a esse elemento aqui, sacou? Se eu clicar aqui em salvar, ó, não vai acontecer nada por enquanto. Ele está dando a sugestão aqui, mas vou dar ESC. Beleza, cliquei em salvar. Se eu clicar F12 aqui, não está acontecendo nada, tá vendo? Tirei aquele console log, mas o script ainda está sendo executado. E aí o que ele fez? O que ele fez com isso daqui? Ele salvou a referência desse botão. Então se eu começar a escrever aqui, ó, botão tema, você vê que ele já está me dando aqui, ó, tá vendo, ó, a referência ali, ó. E se eu clico aqui, ó, você vê que já marca para mim lá no HTML, tá vendo, ó, botão tema, viu? E esse botão tema é um objeto, ele é algo que eu posso clicar em ponto aqui, ó, e ele me dá várias coisas que eu posso alterar ali do botão. Tá vendo? Só que a gente vai fazer isso aqui pelo código. Então tá ótimo, a gente já viu que a gente conseguiu selecionar o botão. Agora o próximo passo é escutar o clique desse botão. Então ele já está dando a sugestão para a gente aqui, ó. Lembra lá, ó, botão tema, tá usando ele e colocando pontinho. E tá usando aqui um método desse botão que é o Event Listener. O que é isso? É você escutar um evento, traduzindo assim no literal mesmo. E aí qual o evento que a gente está escutando aqui? É o evento clique, tá vendo? E aqui ele está usando um arrow function para poder já executar ali a função e tudo mais, mas a gente não vai fazer isso agora. Deixa eu tirar aqui. Espera aí. Tirar aqui. Então vamos já fazer passo a passo. Ó. Primeiro passo, então, ó, pensando aqui, é selecionar. Seria então, pensando em passo a passo, selecionar o botão de ID, botão tema. Se eu espero aqui, ele seleciona para mim. O segundo passo é simplesmente escutar o clique do botão tema e fazer nada inicialmente. Nada inicialmente. Beleza, vou esperar aqui. Beleza, isso. É assim que a gente vai fazer o negócio. Tá, então ele adicionou aqui pra gente, ó, botão tema.addEventListener. O que isso aqui tudo significa? Ele está selecionando o botão tema, igual a gente fez aqui, e aí ele está usando um método desse botão. Um objeto, ele pode ter vários métodos, depois a gente vai ver isso mais pra frente.
Mas são funções que isso aqui já vem com isso aqui. Por exemplo, imagina se eu selecionasse um cachorro, sei lá, tem um cachorro andando por aqui, aí eu seleciono o cachorro. Aí eu boto assim, ó, cachorro, ponto, aí vai aparecer para mim que eu posso usar latir, andar, entendeu? Enfim, são funções, coisas que esse objeto aqui que eu estou selecionando pode fazer. Então, essa função aqui já vem para qualquer botão, que é escutar um evento desse botão. E aí, então, tem vários eventos desse botão, e aí o evento que eu quero escutar é o clique, tá vendo? E além disso, essa função ela pede duas coisas: qual o evento que eu quero escutar e o que eu quero fazer. Então, vamos pensar melhor aqui, ó. Agora, sabendo disso, a gente quer fazer o seguinte: escutar o clique do botão tema. Então, esse é o evento que a gente quer escutar. E o que a gente quer fazer? E fazer o seguinte: a gente quer dar um console log inicialmente só, fazer um console log aqui, botão clicado. Beleza, vou esperar aqui, ótimo, olha lá, tá vendo? É isso que ele fez, ó. Escutou, selecionou o botão tema, chamou a função de escutar um evento desse botão. Eu falei que eu quero escutar o evento clique, e aí a função que eu vou passar para ele vai ser isso, ó. O que ele vai fazer é isso aqui, ó. Vai dar um console log. Eu vou clicar em Ctrl S. Beleza, se eu abrir aqui, ó, nada aconteceu por enquanto, mas se eu clicar no botão clicado. Show de bola. Então a gente termina aqui essa segunda parte aqui, ó, saber do clique. Ótimo. Agora a próxima parte, o que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que fazer o tema mudar quando clicar. Beleza. Teoricamente, né? Vamos pensar aqui no sprint, ó, vamos voltar para o sprint, abrir, escutar o clique no botão, mudar o tema. Só que antes da gente mudar o tema, a gente tem que definir o tema, né? Não tem como você mudar o tema de algo que não foi definido. Então, para definir o tema, eu vou te explicar aqui como é que a gente faz isso. Vamos criar aqui um arquivozinho chamado styles.css. Aqui a gente vai definir o tema da página e a gente tem que conectar o estilo aqui em cima, ó. Aí ele já dá a sugestão para a gente, ótimo. E aí, como é que funciona isso? O tema padrão nada mais é do que o que você escrever aqui só selecionando o elemento. Então, por exemplo, se eu selecionar o corpo da página aqui, ó, o body em si, tá vendo? Eu posso falar aqui, vamos usar IA aqui, a aula não é de CSS, né? Então, ó, o que eu quero fazer? Eu quero que o fundo da página seja cinza claro. Beleza, se eu espero aqui, ele já faz isso para mim. Isso aqui que é a definição do tema padrão. Você vê que eu só estou selecionando um elemento e estou dando uma cor para ele. Tá vendo? Pronto, mudou ele para cinza claro. Para você ver mais nitidamente, vou botar um vermelho aqui, ó, e clicar em salvar, você vê que mudou ali. Beleza. Então aqui tem aqui a página. Então aqui esse é o tema padrão da página e agora a gente tem que definir o tema modificado. Como é que é esse tema modificado? Vou te passar o truque aqui, como é que funciona. No CSS, a gente consegue, além de selecionar um elemento, então estou selecionando aqui o body, o corpo da página, a gente consegue ver se tem algo nesse elemento. Agora a gente tem que criar ali o segundo estilo. Como é que a gente faz isso? A gente vai pensar assim, ó. A gente vai falar assim, ó, aplique esse estilo ao body, mas só se ele tiver a classe, a gente dá um nome aqui, Dark, por exemplo, ó. Dark. Beleza, tá vendo? Aí, o que ele vai fazer? Ele vai usar um seletor, vai selecionar o body, mas também vai selecionar a classe, ó. Então, ó, ele vai fazer body, tá vendo? Tá selecionando body também, mas só vai aplicar isso aqui se tiver a classe Dark lá nela. Background color, papapá. Ponto. Atualizei aqui, você viu que nada mudou aqui. Se eu venho aqui no index e agora no body eu coloco a classe dark, olha só. Light, você não precisa colocar light, né? A gente só precisa adicionar uma classe. O light vai ser o padrão. Então se eu boto aqui agora a classe dark, olha lá o que acontece. E clica em salvar, tá vendo? Aí ele aplica isso daqui. E eles não entram em conflito. Os dois aqui tá selecionando o body, ó. Esse aqui tá selecionando o body, o corpo, e tá dando a cor de fundo branca. Só que esse aqui tá selecionando o corpo e a classe. Então a prioridade vai ser esse aqui, tá bom? E também dá ordem, né? Aí se eu mudo aqui, ó, você vê aqui que vai mudar só pra gente ver que tá selecionando direitinho. Só que se eu tiro a classe Dark, tá vendo? Ó? Se eu tiro a classe Dark,
ele volta para o tema que eu defini que é o padrão. Entendeu? Então, é isso que a gente vai ter que fazer o botão fazer. Entendeu? É assim que vai funcionar, gente. A gente terminou a segunda parte aqui, ó. Então, a próxima parte era essa aqui, que era configurar o tema. Configurar o tema. Beleza, terminamos isso. Agora a gente vai ter que fazer que ao clicar, a próxima parte vai ser ao clicar, a gente quer adicionar automaticamente lá na tag body a classe dark. Beleza, vamos fazer isso. Vou chegar aqui, ó, vamos abrir aqui, vem aqui, ok, script, vamos desfazer isso aqui, e aí a gente vai fazer o quê? Ó, escutar o clique do botão tema e fazer o seguinte, adicionar ao body a classe dark. Vamos ver aqui o que ele vai sugerir para a gente, ó. Vamos esperar aqui. Ah lá, ele sugeriu aqui para a gente, ó. Vai selecionar o botão tema, vai escutar um evento, que é o evento click, e aí vai chamar essa função aqui dentro. Qual função que ele vai fazer? Ele vai selecionar o documento, vai pegar o elemento body, vai pegar a lista de classes desse body, e aí vai mudar, né, a lista de classes para adicionar isso aqui, ó, dark. O que significa isso? Vamos quebrar isso aqui em passo. Vamos tentar traduzir isso aqui, ó. Vou abrir o console log aqui e vamos escrevendo isso passo a passo aqui no console, ó. Se eu começo a escrever aqui, ó, documents, você vê que ele seleciona o documento inteiro, tá vendo? Tudo que a gente está vendo aqui. Se eu boto um ponto aqui e escrevo body, você vê que eu selecionei o corpo da página, a parte que tem elementos, né? Que no caso é só essa daqui. Agora se eu boto um ponto aqui e escrevo aqui, ó, class list, tá vendo, ó, class list, você vê que ele está me dando aqui, ó, vazio. O que é esse class list? É um atributo ali do bodies, é uma coisa que ele tem. Se eu chego aqui no index e aqui no body, eu escrevo, por exemplo, classe dark, não sei o que, por que é uma lista, né? Eu escrevo isso aqui, ó, tal, é isso aqui, isso aqui que é a classe. Se eu atualizo aqui agora, se eu venho aqui em Class List, você consegue ver que ele pega tudo que está escrito aqui e transforma numa listazinha. Então tem esse lá, tem esse outro aqui, tem esse outro aqui, tem esse outro aqui, tem esse outro aqui. Tá vendo? Esse aqui é o Class List, que é uma listinha. Basicamente é isso que o Class List faz. E aí, o que o script está querendo fazer aqui? Ele está querendo selecionar a lista de classes e quer mudar. O toggle em inglês significa mudar, né? Trocar. E aí ele vai mudar para ser dark. E aí o que acontece? Aqui é uma lista, então se eu boto índices aqui, eu consigo ver cada um daqueles elementos ali da lista. Beleza, aí qual o rolê? Eu estou falando, só que vamos pensar que normalmente, né? Normalmente uma classe é uma única coisa que a gente escreve aqui. Então, no caso, ó, como o nosso HTML por padrão, ele não tem nada, tá vendo? Se eu procuro aqui o class list e pergunto aqui, ele vai me falar que está vazio, tá vendo? Não tem nada por enquanto. E aí, se eu faço um toggle, o que significa isso? Ó, eu vou dar um toggle, é uma funçãozinha que a gente consegue mudar essa característica aqui desse valor atual para outro. Então, esse class list aqui agora está vazio, né? Por padrão, o bar aqui eu tirei a classe e ele está vazio. E aí a gente vai usar a funçãozinha, o método toggle. O que ele faz? Ele muda essa classe. Então, eu vou mudar esse valor aqui, esse valor atual, para outro. Então, se eu clico aqui e eu digito o que eu vou escrever aqui, eu vou mudar para A. Tá vendo? Aí pronto, ele retornou true, quer dizer que deu certo. Se eu pergunto agora o que está escrito aqui, ó, no class list, eu vejo que ele tem o valor A. Ele mudou aqui, né, nesse servidorzinho que está rodando, mas ele não vai mudar o código real da página. Então, até o momento, a gente já sabe ler isso aqui, ó. A gente está selecionando o documento, selecionando a tag body, estamos pegando a lista de classes dessa tag, que no caso agora inicialmente é vazia, e a gente está mudando essa lista para isso aqui, ó. A gente está mudando ela, a classe, né, para ter escrito isso aqui, ó, dark. Como é que eu vou mudar algo que não existe? Aceita, tem como, entendeu? Ela existe, só que está vazia, entendeu? Então a gente vai colocar aqui, vou clicar em salvar, beleza. Quando eu clicar no botão aqui, você vê que ele adiciona ali a classe dark. Como é que a gente vê isso? Ó? Vamos abrir aqui, ó, F12, vamos clicar aqui em Elements, para a gente ver aqui o HTMLzinho, você vê que ele adicionou aqui, ó, classe dark no body. Se eu clico aqui de novo, ó,
Aí que vem a mágica, o projeto já acabou. Porque como é que a gente faz para fazer voltar? Esse toggle, ele funciona da seguinte maneira. Se tem esse dark, ele retira ele. Se não tem, ele adiciona. Entendeu? É como se fosse um interruptorzinho. Então é isso que o toggle faz. Ele vai procurar o dark aqui e vai adicionar. Se não tem esse dark, ele vai lá e adiciona. Então, ó, se eu clicar em mudar tema, olha lá, adicionou. Para ficar mais claro ainda, eu vou colocar aqui no bar, eu vou clicar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, classe igual, e aí eu vou colocar aqui um valorzinho aqui, ó, uma classe fixa aqui, ó, fixa, beleza, é isso. Então, no momento, se eu venho aqui no console, ó, e eu procuro ali a lista de classes, você vê que está me falando aqui que a lista de classes é essa. No momento só tem esse valor fixo aqui. Agora, se eu clico aqui em mudar tema, você vê que ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar ali, nesse momento, no servidorzinho que está... Ele não vai mudar o código aqui, né? Ele vai adicionar no runtime aqui, enquanto ele estiver rodando, né? Você vai ver que se eu venho aqui e pergunto class list agora, ele fala que tem fixa e dark. Se eu venho aqui em elementos, ó, para ver o código que está rodando, tá vendo, ó? Tem esses dois elementos aqui, ó, fixa e dark. Entendeu? Então é isso, quando eu clico aqui no toggle de novo, ó, ele vai executar, clicar no botão, ele vai executar essa função. Vai lá no Documents, vai lá no Body, vai pegar a lista de classes e aí vai procurar se tem a classe Dark. Se sim, ele vai tirar ela, mas se não, ele vai adicionar ela. É isso que ele vai fazer, ó. Então vai vir aqui e pronto. Entendeu? É isso. Então a gente acaba aqui, ó, completando ali o nosso projetinho. Ao clicar, adiciona a classe Dark e está funcionando certinho. Agora a gente terminou ali, completou o nosso Sprint Backlog. Por que a gente faz um backlog? E você tem aqui o Product Backlog com outras ideias. Porque poderia, no meio desse termo aqui, eu pensar assim, pô, quando eu clicar no botão, eu quero mudar o ícone, eu quero mudar o tema. Então, uma coisa que a gente poderia ter pensado no meio de desenvolvimento aqui é que, beleza, na hora que eu clicar aqui no botão, eu quero mudar, antes de mudar o tema, eu poderia pensar que eu quero mudar o título. Só que, beleza, esses trem tudo, beleza, estão no tema Dark aqui, quando está o tema Dark, vai ficar aqui mudar para Light. Aí, quando está no tema Light, mudar para Dark. Isso aí é uma ideia legal, só que a gente teria que colocar isso aqui, ó, no Product Backlog, que são ideias que vêm depois. Então a gente terminou o sprint, a gente pode fechar esse sprint e a gente pode começar um novo sprint aqui, ó, o sprint 2. Sprint 2 aqui, que aí a primeira coisa que a gente quer fazer é na hora que clicar no botão, ao clicar também, ao clique, a gente também quer fazer uma coisa adicional aqui, que é mudar o título, o texto, né, do botão. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos chegar aqui, ó. Tá vendo? Essa função, isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, tá vendo? É uma arrow function, é uma função que a gente consegue definir na hora ali sem dar nome para ela. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma função por fora aqui, eu vou chamar aqui, ó, a gente define uma função assim, ó, function, tá vendo? Mudar tema, ele já pega ali pra gente, ó. Tá vendo? Ele já coisou aqui pra mim e aqui já tá dando a sugestão de tirar aqui e só chamar a função. Aqui está definindo uma função que chama uma função, não precisa disso, a gente só precisa passar a função aqui, ó. Beleza, pronto, fica bem mais limpo, né? Na hora que eu ouvir o evento clique, eu vou chamar a função mudar tema. É isso. E qual é essa função mudar tema? Tá aqui, ó, função mudar tema. Vai fazer esse trem que está aqui dentro. Agora, tendo isso aqui separado, eu consigo organizar melhor para pedir mais coisas além disso. Uma função posso fazer várias coisas, então eu vou fazer aqui também, ó, selecionar o texto do botão. E eu vou fazer o seguinte, se tem a classe Dark ativada, eu vou mostrar mudar para claro. Agora, se não tem classe Dark ativada, eu vou mostrar mudar para escuro. Beleza. Aqui ele já está dando a sugestão para fazer isso, ó. Se o document body class list, tá vendo? Ou seja, se o elemento body, a lista de elementos ali do body contém dark, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o botão, vou pegar o texto desse botão e vou mudar aqui para claro, entendeu? Se não, eu vou pegar o botão, pegar o texto desse botão e vou mudar para escuro. Aqui ele está sugerindo para mim o que, ó?
inner text. Tá, mas o que acontece? Então, por padrão, como a nossa página ela vai abrir ali branca, né? O que eu vou fazer? Eu vou, por padrão, já deixar, então, mudar para dark, né? Porque por padrão ela já é branca. Então, se eu venho aqui, ok, tá aí a nossa página. Quando eu clico aqui, show de bola. Ele vai mudar o texto, mudar para claro, mudar para escuro. Ótimo. Então é isso. Já até estendi o projeto aí um pouquinho a mais, fazendo uns frufru a mais. Mas fechamos aí nosso primeiro projeto, aprendemos aí já manipular um pouco o DOM, selecionar elementos, já linkar as três coisas aqui, né? HTML com CSS com JavaScript, já aprendemos a mexer aqui no console e nessas ferramentas aqui do desenvolvedor. E ao longo desses 30 projetos, você vai aprender na prática um monte de truquezinho, um monte de ferramenta, enfim, vai ficar um processo muito mais natural. Se você não viu esse vídeo aqui, eu recomendo muito você ver, né? Mas já fechando aqui e terminando a explicação dele, é o seguinte, eu vou criar um videozinho para aprender a teoria de JavaScript, né? Aqui eu vou ensinar, eu estou tentando ensinar também a teoria na prática, mas eu também vou criar o vídeo da teoria. E a ideia é o seguinte, é você maratonar essa teoria. Você vai aprender ela rápido. Lembra, existe um negócio chamado FOMO, né, que é o medo de estar deixando passar alguma coisa, de sempre estar faltando alguma coisa. E isso cria um efeito que a pessoa fica vendo um curso atrás do outro, porque sempre está faltando alguma coisinha, e aí parece que nunca que você vai terminar de assistir, de entender e aprender JavaScript, porque nunca acaba, são infinitas coisas. Então o curso que eu vou criar vai ter tudo, todo o essencial, tudo que você precisa, mas é óbvio que vão faltar outros tópicos ali que eu não vou cobrir, entendeu? Mas a ideia é o seguinte, é você maratonar essa teoria, pegar o essencial, pegar o 80-20 aqui, ó, pegar aquilo que você precisa saber, e aí você vai criando projetinhos. A partir desses projetos, você vai usar esse 80-20 aqui em todos eles, porque são o essencial, né? Só que vão ter coisinhas por fora que você vai ter que estudar e procurar. E é assim que você vai aprendendo essas lacunas que faltou na teoria, na prática. Por isso que é tão importante você criar os projetos. Então é isso. Fechamos aí o primeiro projeto. Valeu. Até o próximo vídeo. E não se esquece de escanear aqui e entrar lá no grupo. Valeu? Falou.